Tem algo que a igreja moderna parece ter esquecido. Não foi por acidente. Não foi por ignorância. Foi um afastamento intencional, sutil e progressivo. Aos poucos, esse mandamento foi sendo suavizado, depois questionado, depois relativizado. E agora, muitos nem lembram mais que ele foi deixado por Deus como uma ordem, não uma sugestão. A maioria dos cristãos hoje vive como se esse princípio fosse opcional. Como se o Novo Testamento tivesse anulado. Como se a graça tivesse substituído a obediência. Mas a verdade é clara. Deus nunca revogou esse mandamento. Nunca. E o mais assustador é que ao ignorar esse princípio, a igreja se tornou fraca, barulhenta, mas vazia, cheia de movimento, mas sem direção, lotada de eventos, mas sem arrependimento. O que vamos revelar aqui não é um dogma de homens. É uma verdade eterna, esquecida por muitos, mas que o céu ainda espera que o povo de Deus pratique. E talvez você também tenha abandonado esse mandamento, sem perceber. Essa mensagem não é sobre acusação, é sobre despertar. Porque não adianta dizer que ama a Deus se ignora o que Ele ordenou. Não adianta pregar sobre avivamento se a base da fé foi deixada de lado. Não adianta levantar as mãos no culto se o coração vive sujo e indiferente. Sabe qual é o problema? É que esse mandamento mexe com o orgulho, com a rotina, com o conforto. Ele exige entrega real. Ele exige quebrantamento. Ele exige renúncia de verdade. E por isso, ele foi silenciado. Hoje em dia, a gente fala sobre cura, sobre bênçãos, sobre identidade, sobre liberdade emocional. Tudo isso é importante, claro. Mas se esquece de falar sobre a base. Sobre aquilo que Jesus pregava desde o começo. Sobre o primeiro grito que saiu da boca de João Batista. Sobre o chamado mais urgente que o céu continua ecoando, mas que a terra parou de ouvir. Talvez você ache que está tudo bem. Você vai à igreja, canta, serve, até ora, mas sente que algo está faltando, que a presença já não arde como antes, que o quarto secreto virou silêncio, que sua vida espiritual está morna, mesmo fazendo tudo certo. Pode ser que você tenha ignorado esse mandamento. Pode ser que você tenha acreditado na mentira que diz: isso não é mais necessário. Isso é coisa do Antigo Testamento. Deus entende o meu processo. Mas e se eu te disser que é exatamente por ignorar isso que tanta coisa deu errado? Que a frieza espiritual que se espalhou, a superficialidade da fé moderna, os cultos vazios de arrependimento, tudo começou quando esse mandamento foi deixado de lado. Essa palavra vai doer, mas também vai curar, vai confrontar, mas também vai libertar. Vamos olhar para os sintomas de quem abandonou esse princípio, mesmo sem perceber. Talvez você vá se enxergar neles, e esse pode ser o início da sua restauração. Você já sentiu que está andando com Deus, mas ao mesmo tempo vazio por dentro? Que está fazendo tudo o que aprendeu, mas parece que nada se move no espírito? Que suas orações batem no teto? Que você canta, prega, serve, mas por dentro carrega um silêncio que incomoda? Isso não é à toa. Isso não é só cansaço espiritual. Isso pode ser o sinal mais claro de que um fundamento foi abandonado. E não é qualquer fundamento. É aquele que Jesus colocou como o primeiro passo de quem quer entrar no reino. O primeiro chamado, a primeira exigência, a primeira resposta de um coração que se encontra com a verdade. Quando esse mandamento é ignorado, outras coisas começam a ocupar o lugar dele. A gente fala bonito, mas vive superficial. A gente prega amor, mas guarda mágoa. A gente canta quebra-me, mas não deixa Deus tocar em nada. A gente finge liberdade, mas ainda vive escravizado por velhos hábitos. E sabe qual é o problema? Mais sutil. É que, aos olhos de todo mundo, parece que está tudo certo. Você ainda tem ministério, ainda tem moral, ainda tem palavras fortes. Mas por dentro, sabe que perdeu algo.
Algo que não se recupera com música alta, nem com mais um evento gospel. Algo que só volta quando você reconhece o que perdeu. Esse mandamento esquecido não some de uma vez. Ele vai sendo abafado. Primeiro, por justificativas. Depois, por distrações. Depois, por teologias confortáveis que dizem: Deus já te ama como você está. Não precisa mudar nada. E é verdade. Deus te ama como você está. Mas Ele nunca disse que vai te deixar como você está. O amor de Deus não é aceitação passiva. É fogo que transforma. É voz que confronta. É presença que expõe a sujeira escondida e limpa tudo. Mas essa limpeza só acontece quando há resposta do nosso lado. E essa resposta é o mandamento que a igreja moderna apagou. Você consegue perceber? Pessoas que falam de fé, mas não vivem quebrantamento. Ambientes lotados de adoração, mas vazios de santidade. Gente que prega sobre graça, mas não sabe o que é se arrepender com lágrimas. Porque sim, esse mandamento envolve dor, envolve humilhação, envolve encarar o próprio pecado sem filtro, envolve admitir que, mesmo depois de anos de igreja, ainda tem sujeira para ser tratada. Mas quem não passa por esse processo, constrói sobre areia, e quando o vento da tentação vem, cai. Quando a frustração chega, esfria. Quando Deus se cala por um tempo, desiste. Porque sem esse mandamento a fé se torna um teatro, e o que era para ser vida no espírito, vira performance religiosa. Talvez você esteja sentindo exatamente isso. Faz tudo certo, mas sente que se perdeu, e não sabe onde foi que tudo começou a desandar. A resposta pode estar aí. Você ignorou o que Deus nunca anulou. A pergunta que poucos fazem é: com o que a igreja substituiu esse mandamento? Porque algo sempre entra no lugar daquilo que se abandona, e a resposta é tão sutil quanto trágica. O que entrou no lugar não foi o pecado explícito, nem o escândalo imediato. Foi algo mais sedutor, mais confortável, mais palatável aos ouvidos de um povo cansado de confronto. Entrou a motivação sem transformação. Entrou o Deus, vai te levantar, sem o arrependa-se primeiro. Entrou o você nasceu para vencer, sem o negue-se a si mesmo. Entrou o culto emocional, o ambiente intenso, a experiência sensorial. Mas o altar ficou vazio. Hoje, muitos saem da igreja com lágrimas nos olhos. Mas são lágrimas que escorreram pela emoção, não pelo quebrantamento. São respostas sentimentais a uma atmosfera forte, mas que não geram mudança real. Por quê? Porque o que deveria ter sido o primeiro passo da fé foi colocado em segundo plano. Ou pior, foi considerado pesado demais para os tempos modernos. Não podemos falar disso, vai afastar as pessoas. Temos que trazer, atrair, abraçar. Depois a gente trata disso com calma. Mas Jesus nunca suavizou verdades. Ele começou o ministério dizendo: arrependam-se. João Batista preparou o caminho com a mesma mensagem. Pedro, no primeiro sermão da igreja, não falou sobre bênçãos. Falou sobre culpa, cruz, consciência e mudança. E hoje, se prega conforto. Se canta sobre vitória enquanto se vive em pecado não confessado. Se busca visitas de Deus, mas não se suporta a voz de Deus que confronta. Porque esse mandamento exige entrega real. E a geração que idolatra a própria liberdade odeia ouvir sobre renúncia. Então, em vez disso, criou-se uma fé onde Deus é um garçom de milagres, onde o Espírito Santo é um termômetro de arrepio, e onde a vida cristã se resume a estar bem consigo mesmo, não a estar limpo diante de Deus. E isso tem um preço. Porque quando se troca o fogo purificador pela fumaça da emoção, o povo dança, mas não discerne. Canta, mas não se santifica. Se arrepia, mas não se arrepende. E Deus, embora ainda ame, não se agrada. O mandamento que foi ignorado ainda está no coração de Deus.
Ele ainda espera, ainda chama, ainda deseja ver filhos voltando ao ponto de partida. Mas antes de revelar esse nome, você precisa se perguntar: será que eu mesmo não troquei esse mandamento por uma versão superficial da fé? Será que você não se acostumou a viver sem confrontos, sem lágrimas, sem rendição verdadeira? Hoje, muitos cristãos estão tão distraídos que nem percebem o quanto se afastaram. Acreditam que estão no caminho certo porque ainda fazem parte de uma igreja, porque ainda estão num ministério, porque ainda têm seguidores, ou uma agenda cheia, ou um dom que ainda funciona. Mas os dons podem continuar operando, mesmo com o coração longe do altar. A agenda pode continuar cheia, mesmo com o céu em silêncio. E o mais assustador, é possível estar no meio da igreja e completamente separado da presença de Deus. Você percebe isso quando olha para dentro e vê: aquela sede por Deus já não queima mais. Aquela vontade de se lançar aos pés dele se tornou rara. Aquelas lágrimas sinceras, de dor pelo pecado, foram substituídas por discursos prontos. Aquela pureza virou rotina. Aquela consciência de santidade virou só uma fase. E sabe o que é pior? É que tudo isso aconteceu sem escândalo, sem queda, sem gritaria. Foi aos poucos. Substituiu-se o essencial pelo agradável. O fogo da presença pela fumaça da performance. O arrependimento pelo discurso de autoaceitação. A igreja moderna não tirou esse mandamento de uma vez. Ela só parou de falar dele. Depois parou de viver. Depois criou desculpas teológicas para ignorá-lo. E agora se ofende quando alguém ousa lembrar. Mas Deus nunca deixou de cobrar. Ele nunca deixou de pedir. Ele nunca revogou. Chegou a hora de rasgar esse véu, de tirar a maquiagem da espiritualidade confortável, de parar de passar pano em cima da verdade. O mandamento que a igreja moderna ignorou, mas que Deus nunca cancelou. É este: arrependei-vos. Sim, arrependimento. Simples assim. E completamente esquecido. Não um arrependimento momentâneo. Não um pedido de desculpa superficial. Mas o verdadeiro arrependimento bíblico. Quebrantamento. Reconhecimento de culpa. Vergonha pelo pecado. Decisão de largar. Choro, se necessário. Renúncia, se for preciso. Transformação real. Esse foi o primeiro mandamento do Evangelho. O ponto de partida. O alicerce. O que prepara o caminho para tudo o que vem depois. Sem arrependimento, não há conversão verdadeira. Sem arrependimento, não há perdão. Sem arrependimento, não há céu. E o que o inferno mais ama? Uma igreja que canta alto, que prega forte, que movimenta multidões, mas que já não se arrepende. Ignorar o arrependimento é como continuar sorrindo enquanto a casa pega fogo. Por fora, tudo parece bem. Mas por dentro, o chão está cedendo. E o mais perigoso disso tudo é que o coração não para de bater. Você ainda sente coisas. Ainda tem experiências espirituais. Ainda se emociona em cultos. E isso cria a ilusão de que está tudo bem. Mas não está. Sem arrependimento, o pecado cria raízes. A consciência vai sendo anestesiada. O temor vai diminuindo. E o pecado vai se tornando um hábito tolerável. No começo, você se sentia mal. Depois, só um pouco desconfortável. Agora, nem sente mais. Você se acostumou a conviver com o que deveria ter matado. E essa é a estratégia mais sutil do inferno: tornar o pecado aceitável. Fazer com que ele pareça parte da caminhada. Fazer você acreditar que é normal errar e que Deus entende. Sim, Deus entende, mas Ele nunca aprova. E a única resposta aceitável diante do pecado sempre foi e sempre será o arrependimento. Sem ele, não há nova vida. Sem ele, não há transformação. Sem ele, não há perdão. Jesus não morreu na cruz para você continuar como está. Ele morreu para que você fosse lavado, limpo, regenerado.
Mas isso só acontece quando há rendição. E rendição só nasce do arrependimento. Olhe ao redor hoje. Quantas pregações falam sobre bênção, cura, avanço, prosperidade, guerra espiritual? E quantas falam sobre pecado, confissão, quebrantamento? Quantos cultos terminam com aplausos e celebração? E quantos terminam com silêncio, choro e joelhos dobrados? Quantas pessoas aceitam Jesus com um sorriso no rosto, mas sem nenhuma lágrima nos olhos? O arrependimento foi trocado por campanhas, por declarações de vitória, por slogans evangélicos, por religiosidade empacotada, e o resultado? Uma geração com Bíblia na mão, mas pecado no bolso, com louvor nos lábios, mas orgulho no coração, com ministério ativo, mas alma adoecida. Deus não quer mais isso. Ele nunca quis. Ele quer filhos que voltem para o lugar secreto, que se humilhem de verdade, que derramem o coração, não só as palavras. Você pode ter se perdido no caminho, mas se ainda há arrependimento dentro de você, ainda há volta. Arrependimento não é apenas um sentimento, não é culpa, não é remorso, não é chorar no culto porque se emocionou com a música. O verdadeiro arrependimento é um rompimento, é uma virada, é uma colisão frontal com a verdade de Deus, que rasga o orgulho, quebra a resistência e limpa tudo o que o pecado tentou esconder. Sabe o que o arrependimento genuíno produz? Liberdade. Porque o pecado aprisiona. Ele amarra, pesa, constrange. Mas quando você se arrepende de verdade, as correntes caem. Você sente leveza, paz, uma clareza na alma que nenhum culto consegue produzir artificialmente. É a liberdade de estar limpo, não por mérito, mas por graça respondida. Clareza espiritual. Quando há arrependimento, os olhos voltam a enxergar. Você começa a perceber o que antes tolerava, discernir o que antes aceitava, ouvir Deus com nitidez, porque o pecado deixou de ocupar o centro do seu coração. Intimidade restaurada. Talvez você esteja orando e não ouvindo resposta, lendo a Bíblia e não sentindo nada, buscando, mas tudo parece vazio. Mas quando há arrependimento, a ponte é restaurada. A comunhão volta. O Pai se manifesta. A presença dele te envolve. De novo, como no primeiro amor. Sensibilidade ao Espírito. O pecado cauteriza. O arrependimento purifica. E quando isso acontece, você volta a sentir a voz suave, o toque leve, o direcionamento íntimo que o Espírito Santo sempre quis te dar. E verdadeira transformação. Arrependimento não muda só a mente. Muda a direção. Ele é o que separa os que apenas gostam de Deus dos que realmente se entregaram a Ele. E é por isso que o diabo odeia tanto esse mandamento. Porque um povo arrependido é um povo perigoso para o inferno. Um povo que não precisa de microfone para carregar a glória. Um povo que não precisa de palco para ter autoridade. Um povo que anda limpo, leve, reto e por isso poderoso. Esse é o chamado de Deus para essa geração. Não é só para cantar mais alto, não é só para pregar mais bonito, é para voltar ao arrependimento, voltar às lágrimas, voltar à consciência de que sem santidade ninguém verá o Senhor. E talvez seja isso que você mais precisa agora. Não mais um culto, não mais uma palavra forte, mas um momento real com Deus. De olhos fechados, joelhos dobrados e coração rasgado. Você pode ter feito tudo certo e ainda assim se perdido. Mas se há arrependimento, há caminho de volta. Você não precisa continuar vivendo no automático. Não precisa mais fingir força enquanto desmorona por dentro. Deus não está te chamando para um show. Ele está te chamando para um reencontro. E esse reencontro começa com um gesto simples, mas poderoso. Voltar. Mas como se volta, depois de tanto tempo longe, depois de tantos pecados escondidos, tantos ciclos repetidos, tanta frieza acumulada? Não, se volta com pressa. Se volta com sinceridade. O primeiro passo é reconhecer. Sim, encarar de frente.
sem maquiagem espiritual, sem desculpa. Olhar para dentro e dizer: Senhor, eu me perdi. Eu deixei de te buscar. Eu ignorei tua voz. Eu me acostumei com o pecado. Não é para Deus ouvir isso. É para você mesmo parar de mentir para si. O segundo passo é rasgar o coração. Não é orar bonito. É orar de verdade. É chorar, se precisar. É falar como um filho que quer voltar para o pai, não como um religioso que quer limpar a ficha. Você pode fazer isso agora mesmo, no seu quarto, no silêncio, sem plateia, sem música de fundo. Só você e ele. Diga tudo. Confesse o que escondeu. Admite o que te domina. Traga à luz aquilo que você esconde até de você mesmo, porque só aquilo que é exposto pode ser curado. O terceiro passo é renunciar. Sim, tem coisas que você vai precisar deixar. Amizades, hábitos, pecados, conteúdos, conversas, vícios. Você sabe o que precisa ser cortado. E se fingir que não sabe, já é parte do problema. Renúncia dói. Mas sabe o que dói mais? Viver longe da presença de Deus. Quarto passo. Volte ao lugar secreto. Você pode não sentir nada no início, mas não pare. Ore, leia, adore, se cale. Fique ali. O que foi quebrado com o tempo, também será reconstruído com o tempo. E por último, permaneça. Não deixe que esse arrependimento vire só mais um momento. Ele precisa virar estilo de vida. Consciência constante, postura humilde, fé de joelhos. Arrependimento não é o fim, é o recomeço. É a porta de volta para o jardim. É o início de uma vida onde Deus não é um conceito, é presença real. Você pode ter cantado, servido, pregado, profetizado, mas se perdeu porque esqueceu esse mandamento. Mas agora sabe o caminho de volta. E Deus ainda está esperando. Ele não te abandonou. Ele só está esperando que você pare de fingir e finalmente se renda. Agora que você sabe, não tem mais como fingir. O mandamento foi revelado. A verdade foi exposta. A luz acendeu. E uma vez que a luz chega, ou você volta, ou você endurece. Não dá para continuar do mesmo jeito. Não dá mais para se esconder atrás de atividades, nem de desculpas. Você foi chamado para viver uma fé que queima de verdade, não que apenas brilha por fora. Deus está levantando uma geração que não quer mais performance, que não vive de aplausos, que não precisa de posição nem de palco, porque entendeu que o maior privilégio não é ser visto pelos homens, é ser aprovado por Deus. E essa aprovação não vem por causa do talento, não vem por quantidade de seguidores. Vem de um coração quebrantado, limpo, sensível, um coração que ainda chora, que ainda ouve, que ainda treme quando Deus fala, que ainda para tudo para se alinhar com o céu. É esse tipo de crente que o inferno teme. Não é o mais eloquente, nem o mais conhecido. É aquele que vive em arrependimento constante. Porque quem vive se limpando, carrega uma unção que não pode ser copiada. Carrega a autoridade que não vem do cargo. Carrega discernimento que nenhum curso ensina. Carrega intimidade que só o arrependido experimenta. Você pode escolher agora, voltar para o mesmo lugar de sempre, ou assumir o chamado que Deus te deu, mas que só começa depois da cruz. Sim, Deus quer te usar. Sim, Ele tem promessas. Mas antes disso, Ele quer te limpar. Ele quer te refinar no fogo, te curar onde ninguém viu, te quebrar para reconstruir, te ensinar o caminho da santidade real, aquela que não é pesada, porque é conduzida pelo Espírito. E se você sentiu que essa palavra foi para você, não deixe ela morrer no seu histórico de vídeos. Tome uma atitude. Feche a porta do quarto. Ore de verdade. Dobre os joelhos. Fale com Deus como se fosse a última vez. Volte ao primeiro amor e diga: Senhor, eu estou aqui, não quero mais viver fingindo. Me limpa, me alinha, me muda, me usa, do teu jeito, no teu tempo, para a tua glória.
Essa oração, o céu não resiste. E lembre-se, quem ignora o arrependimento apaga o fogo, mas quem volta à cruz reacende tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Mas que até lá, você já tenha voltado para o lugar onde tudo começa, aos pés dele.